Centenas de presos, descalços e seminus, correndo em formação enquanto são transferidos para o novo presídio de segurança máxima de El Salvador. Uma imagem chocante que percorreu o mundo e simboliza a repressão brutal contra as gangues no país. Comandado pelo presidente Nayib Bukele, o governo salvadorenho inaugurou o Secoto, Centro de Confinamento do Terrorismo, uma prisão colossal, projetada para abrigar os criminosos mais perigosos de El Salvador. Dentro dessas muralhas, milhares de membros da MS-13 e outras facções enfrentam condições extremas e um controle rígido, numa tentativa de desmantelar a cultura de gangues que dominava as ruas. A MS-13, uma das organizações criminosas mais temidas do país, agora está confinada em celas superlotadas, sob vigilância constante. Mas o que acontece quando esses criminosos são retirados das ruas e trancafiados juntos? A violência entre os detentos é implacável, e as autoridades enfrentam um desafio gigantesco para manter a ordem. Desde sua abertura em fevereiro de 2023, o Secoto já recebeu mais de 14.500 prisioneiros, com capacidade total para 40.000 detentos. Trata-se da maior prisão da América Latina e uma das maiores do mundo. O projeto recebeu tanto elogios quanto críticas internacionais. Alguns veem a medida como necessária para restaurar a paz, enquanto outros apontam para possíveis violações dos direitos humanos. Mas o que levou El Salvador a essa repressão extrema? Tudo começou em 26 de março de 2022, quando o país enfrentou um dos dias mais sangrentos de sua história. Em um único dia, 62 pessoas foram brutalmente assassinadas em ataques coordenados pelas gangues. O massacre fez o governo declarar guerra total contra o crime organizado, resultando na prisão em massa de milhares de suspeitos. No vídeo de hoje, vamos explorar a realidade dentro das prisões de El Salvador, entender como funciona esse sistema e descobrir o que acontece com aqueles que antes espalhavam terror nas ruas. Diante da escalada da violência das gangues, Nayib Bukele tomou uma decisão drástica. Em março de 2022, declarou estado de exceção em El Salvador. Essa medida permitiu ao governo suspender certas leis e direitos em nome da segurança pública, abrindo caminho para uma das maiores operações de repressão ao crime já vistas no país. Nos meses seguintes, mais de 55.000 pessoas foram presas em uma ofensiva massiva contra as gangues. Com a suspensão de direitos constitucionais, suspeitos eram detidos sem necessidade de mandado e ficavam presos por tempo indeterminado, aguardando julgamento. Até janeiro de 2023, esse número subiu para 62.000 presos, forçando o governo a anunciar a construção de uma nova prisão de segurança máxima para aliviar a superlotação de unidades como a de Zacatecoluca. Uma das decisões mais controversas do governo Bukele foi reduzir a idade mínima para julgamento por associação criminosa para apenas 12 anos. Como resultado, em novembro de 2022, cerca de 1.600 menores foram presos sob a nova legislação. Para lidar com esse gigantesco contingente de detentos, foi construída a prisão de segurança máxima, Secoto, Centro de Confinamento do Terrorismo. Essa instalação colossal foi projetada para ser completamente isolada do mundo exterior, construída em uma área remota, longe de centros urbanos e instituições públicas. Com um total de 410 acres de terreno, o complexo prisional ocupa 57 acres, funcionando de maneira autossuficiente, com fornecimento próprio de água e eletricidade. O objetivo? Eliminar qualquer possibilidade de comunicação dos presos com o mundo externo e manter sob controle os criminosos mais temidos do país. A prisão Secoto foi projetada para ser uma verdadeira fortaleza, com 8 blocos de celas cobrindo cerca de 50.000 metros quadrados.
Sua construção foi entregue a 3 empresas, as salvadorenhas Omni e DAA, além da mexicana General de América Latina. Esse gigantesco complexo representa um marco na estratégia de combate ao crime do governo salvadorenho. No entanto, ele também gerou intensos debates. Enquanto alguns aplaudem a mão de ferro de Bukele contra as gangues, outros alertam para possíveis violações dos direitos humanos. As detenções indeterminadas e sem julgamento são um dos pontos mais controversos dessa repressão. A prisão de menores e a suspensão de direitos constitucionais levantam sérias questões sobre até onde um governo pode ir para garantir a segurança pública. Dentro do SECOT, o controle é absoluto. Todos que entram, sejam prisioneiros, visitantes ou até mesmo funcionários, passam por um rigoroso processo de triagem, incluindo varreduras avançadas de raios X, projetadas para impedir a entrada de qualquer objeto ilícito. Essa mega estrutura de segurança máxima foi construída para manter os membros das gangues mais temidas do país sob controle total. A segurança dentro do SECOT é levada ao extremo. Além dos sofisticados sistemas de vigilância por vídeo, os guardas fazem uma triagem minuciosa. Até mesmo os visitantes são questionados sobre tatuagens, um método para identificar possíveis ligações com gangues. Cada novo prisioneiro passa por um rigoroso processo de registro, onde todas as suas informações pessoais e antecedentes criminais são arquivados. A prisão é um verdadeiro bunker de segurança máxima. Uma cerca eletrificada com 15.000 volts envolve todo o complexo, enquanto um arsenal completamente equipado garante que qualquer tentativa de rebelião seja esmagada sem hesitação. Soldados e policiais altamente armados vigiam cada entrada 24 horas por dia. Dentro dos 8 blocos principais, as celas são brutalmente minimalistas. Cada módulo possui apenas 2 banheiros e 2 pias para dezenas de presos. Há 80 beliches, mas sem colchões, e mais de 100 prisioneiros amontoados no mesmo espaço. A água, apenas os guardas controlam o fornecimento, decidindo quando e por quanto tempo os detentos podem usá-la. Com câmeras monitorando cada movimento e um espaço médio de apenas 0,6 metros quadrados por prisioneiro, o SECOT não foi feito para reabilitação. Foi feito para esmagar qualquer resquício de liberdade. Para aqueles que desafiam as regras dentro do SECOT, existe um destino ainda pior: o confinamento solitário. Nessas celas não há nada além de uma laje de concreto para dormir, um vaso sanitário e uma pequena bacia para lavar-se. A escuridão é absoluta, sem luz natural ou artificial, apenas a sombra constante da punição. Guardas vigiam os presos através de uma pequena janela, garantindo que não haja nenhum resquício de privacidade ou dignidade. A alimentação é racionada ao limite: arroz, feijão, macarrão e ovos cozidos. Mas não há talheres. Os prisioneiros comem com as mãos, já que qualquer objeto pode ser usado como arma. Todos vestem uniformes brancos, e a individualidade é apagada a cada 5 dias, quando suas cabeças são raspadas. Até mesmo os poucos momentos de liberdade são humilhantes. Eles podem sair da cela por apenas 30 minutos ao dia, mas sempre acorrentados, sem exceção. Para alguns, há a possibilidade de trabalho dentro do SECOT. Na fábrica da prisão, onde produzem tecido sob vigilância constante. Dentro das celas do SECOT, há apenas um livro permitido: a Bíblia. Cada cela contém 2 cópias, e os prisioneiros não têm direito a visitas, telefonemas ou qualquer contato com o mundo exterior. A segurança é implacável. 1000 guardas, 600 soldados e 250 policiais vigiam os detentos sem descanso. A proporção: 40 presos para cada guarda. O complexo conta com 19 torres de vigilância, onde soldados armados monitoram cada movimento. Mas enquanto os prisioneiros vivem sob um regime brutal,
os guardas desfrutam de um ambiente cuidadosamente planejado. O Secote oferece dormitórios confortáveis, banheiros equipados, academia e até mesas de ping-pong para os agentes penitenciários. O presidente Nayib Bukele destacou essa diferença em um tour gravado, enfatizando que no passado, os criminosos tinham luxos como PlayStations e celulares, enquanto os guardas dormiam no chão. Agora, o governo afirma que os papéis se inverteram. Bukele não esconde seu orgulho pelo Secote. Ele declarou que essa é a prisão mais criticada do mundo, mas também a mais eficaz. Em março de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública celebrou o 350º dia sem homicídios no país, atribuindo esse resultado à repressão contra as gangues. Em um post no X, antigo Twitter, Bukele afirmou que El Salvador passou de um dos países mais violentos do mundo para o mais seguro das Américas. Segundo ele, a razão é simples. Os criminosos estão na prisão. Eles não podem dar ordens, eles não podem escapar. Mas essa guerra contra o crime tem raízes profundas. Em 2012, sob o governo do ex-presidente Maurício Funes, o Estado pagou $25 milhões ao MS-13 como parte de um acordo de trégua com a gangue rival Barrio 18. A ideia era reduzir os homicídios, mas a estratégia gerou intensos debates sobre sua legalidade. O pacto desmoronou em 2014, levando a um aumento da violência interna dentro do MS-13. Desde então, a gangue se fortaleceu, tornando-se ainda mais militarizada e entrando no mundo do tráfico de drogas. Seus membros passaram a atacar traficantes de cocaína para dominar rotas estratégicas de contrabando. A violência em El Salvador não surgiu do nada. Desde o fim da Guerra Civil, 1979 a 1992, o país tem enfrentado uma batalha contínua contra gangues brutais como MS-13 e Barrio 18. Essas facções cresceram no exílio no Zebesco, foram deportadas e trouxeram consigo um legado de extorsão, sequestro e assassinatos. O Estado, fragilizado após o conflito, nunca conseguiu retomar completamente o controle. Durante anos, governos tentaram combater essa violência, mas sem sucesso. Até que Nayib Bukele adotou uma abordagem radical. Em março de 2022, após um fim de semana sangrento em que 87 pessoas foram assassinadas em 72 horas, Bukele declarou estado de emergência. Esse decreto permitiu prisões em massa, restrição de direitos civis e censura da imprensa. O resultado? Mais de 65 mil pessoas foram presas sob suspeita de ligação com gangues, muitas vezes sem provas concretas. Mas a maior aposta do governo veio em 2023, quando os primeiros 2.000 detentos foram transferidos para o Secote, a gigantesca prisão de segurança máxima construída para conter permanentemente os criminosos mais perigosos do país. O Secote é uma promessa de Bukele para erradicar as gangues, mas também um símbolo de seu governo autoritário. Seus críticos denunciam que a repressão extrema e os estados de emergência sucessivos suspenderam direitos básicos, incluindo o direito de reunião e o devido processo legal. Mesmo assim, o governo insiste. A estratégia funcionou. El Salvador agora possui a maior taxa de encarceramento do mundo, com 2% da população adulta presa. E Bukele afirma que o crime despencou porque os criminosos foram completamente isolados do mundo exterior. No entanto, nem tudo é silêncio e segurança em El Salvador. Os presos no país dependem fortemente de suas famílias para necessidades básicas como comida e roupas. Mas no Secote, a proposta não é apenas isolar, é punir. Não há reabilitação, não há crescimento pessoal. Apenas uma rotina brutal, onde até a escuridão se torna uma forma de castigo. As celas de punição mergulham os detentos em isolamento total, sem luz,
e sem contato com o mundo exterior. Dormem sobre lajes de concreto, privados de qualquer conforto. Para o governo, isso é necessário para erradicar o crime. Mas e os inocentes que foram presos arbitrariamente? O medo ainda domina o país. Com as gangues enfraquecidas, muitos salvadorenhos respiram aliviados. E se você gostou deste vídeo, confira a reação de membros de gangues à sentença de prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.